Boa tarde. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto para combater desvios, fraudes e má gestão dos fundos de previdência complementar de servidores da União, dos estados e dos municípios. O projeto de autoria da senadora Cátia Abreu estabelece que apenas os bancos ou a Caixa Econômica Federal poderão receber aplicações dos regimes próprios de previdência da União, dos estados e dos municípios. Os bancos precisam ter classificação de risco igual ou superior à da Caixa. O texto determina a responsabilidade solidária dos dirigentes do fundo de pensão em caso de prejuízos pelo não cumprimento das regras. Integrantes dos conselhos administrativo e fiscal e a instituição financeira administradora da carteira ou do fundo de investimento que recebeu a aplicação também são responsáveis. Todos terão de repor integralmente as perdas. A gestão fraudulenta dos recursos será punida com pena de reclusão de 8 a 16 anos mais multa. Para a gestão temerária, aquela em que houve prejuízo, mas sem a comprovação de má-fé, a pena é 4 a 12 anos mais multa. O dirigente do fundo de pensão não pode ter exercido atividade político-partidária nos 24 meses anteriores à nomeação. O projeto foi aprovado e seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Foi uma epidemia de má gestão desses fundos que aconteceu no passado recente e vinha já acontecendo há muito tempo e que eu espero que não aconteça mais, porque prejudica exatamente aqueles que tiram dos seus salários, né, os recursos que vão formar esses fundos e depois eles são lesados. Para falar uma palavra correta, eles são roubados. Nós verificamos que existiam lobistas exclusivamente especialistas em fazer exatamente a ligação entre o fundo de previdência e um empresário que não tinha a menor condição de receber esse recurso. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou outros projetos, entre eles o que prevê a inclusão ao ProUni de instituições de ensino superior municipais e estaduais. A Comissão de Educação fez 25 recomendações ao poder público para garantir o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação relacionadas às creches e à pré-escola. O relatório produzido pelo colegiado é uma análise das atuais políticas públicas para a área. O relatório mostra que até 2016, apenas 32% das crianças de 0 a 3 anos tinham acesso a creches no Brasil. Até 2024, o novo prazo do Plano Nacional de Educação vai ser necessário criar mais 1.900.000 vagas. Já na pré-escola, que atende crianças de 4 a 5 anos, o déficit é de 450.000 vagas. Estudos recentes têm demonstrado que a primeira infância é um período basilar para o desenvolvimento do cérebro e demonstram que os efeitos das vivências nesse período podem se alongar por toda a vida do indivíduo. O relator destacou avanços alcançados com políticas públicas federais, entre elas o Pró-Infância, o Brasil Carinhoso e o Infância Feliz. Entretanto, insuficientes para atingir as metas do plano. Segundo o relator, o atraso é causado pelo baixo índice de execução orçamentária. Observe o absurdo. Tem disponibilidade de 550 milhões e gasta-se menos do que 51 milhões. O documento faz 25 recomendações aos poderes legislativo e executivo e também a órgãos de controle. Entre elas, cuidar das obras inacabadas, fortalecer o pró-infância e evitar o desperdício de recursos, além de dar prioridade a crianças de famílias de renda mais baixa. Obras inacabadas de um lado e as crianças fora da creche do outro lado. Inclusive, infelizmente, caindo no risco, claro, da vulnerabilidade social e serem tragadas pela violência e pela criminalidade que toma conta
né? Não só mais das capitais, das regiões metropolitanas, mas de todo o país. Nós estamos encerrando o ano com uma frustração enorme em relação à educação infantil. Não houve nenhum avanço, os municípios se negam a encarar o problema da educação infantil, uma vez que eles só recebem recursos do Fundeb após a matrícula das crianças. Nós vamos assistir este ano, eu tenho assistido no meu estado, na região metropolitana e na capital, a demanda por creche é uma coisa que faz pena a gente ver aquelas mães passando madrugadas nas filas para conseguir uma vaga, e isso se repete ano após ano com a total indiferença do poder público. O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Ivo Cassol, fez nesta terça-feira um balanço das atividades da comissão durante os 2 últimos anos. Ao longo do biênio 2017-2018, poder desenvolver suas atribuições por meio de diversas audiências públicas, ciclos de palestras e debate, apreciação de matérias, além de apresentar emendas ao projeto de lei de diretriz orçamentária LDO e ao projeto de lei orçamentária anual LO. E ainda apresentar um relatório sobre as políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo selecionadas para serem avaliadas em 2017 sobre pesquisa agropecuária e neste ano 2018 sobre programas garantia da safra e programa de aquisições de alimentos. Votamos matérias importantes, conforme vou relacionar abaixo. Projeto de lei da Câmara, PLS, foram 12. Projeto de lei do Senado, foram 15. Emendas da Câmara dos Deputados, oferecido PLS 1, emendas do plenário 1, avisos 3, requerimentos de audiência pública 46, requerimentos de ciclo de palestra 7. Vejo pelo extenso relatório de encerramento dos trabalhos dessa comissão que Vossa Excelência está encerrando os trabalhos com a consciência tranquila do dever cumprido, assim como todos os membros desta comissão. A pobreza no Brasil está aumentando. Pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que quase 12 milhões de pessoas passaram a viver nessa situação entre 2016 e 2017. Eu cozinho ali. Ele ganha uma cestinha miudinha, olha, com quem nós não estamos comendo. Essa é Maria de Fátima. Ela tem 61 anos, é casada com seu Eduardo Barbosa Silva, ganha R$80 por mês e está vivendo nesse acampamento improvisado. No bairro que ela nasceu, ela conta com a ajuda de amigos. Tem dia que não tem nada. Eu saio no vizinho, ó, lavo uma roupa, lavo a louça, aí ali eu trabalho pela comida. Aí pego e levo para meus filhos comer. Ela não tem dinheiro para pagar, eu levo arroz, feijão, o leite para os pequenos. Maria de Fátima é apenas um exemplo dos quase 55 milhões de brasileiros em situação de pobreza. São considerados pobres aqueles com rendimento inferior a $5,5 por dia, o que corresponde a cerca de R$406 por mês. De acordo com o IBGE, em apenas um ano, o Brasil passou a ter quase 2 milhões de pessoas a mais vivendo em situação de pobreza. O número passou de 52,8 milhões em 2016 para 54,8 milhões em 2017, um crescimento de quase 4%. Isso afeta desigualmente a sociedade, afeta principalmente a sociedade do Nordeste, em que mais de 40% da população está numa situação de pobreza, sendo o estado com os indicadores mais negativos, infelizmente, o Maranhão, com mais da metade da população em uma situação de pobreza, e afeta também, infelizmente, mais as mães solteiras e as mães solteiras de cor negra. O resultado da pesquisa gerou divergências entre especialistas no tema. Esse estudo revela uma situação dramática
da realidade nacional. Nós temos uma piora num conjunto de indicadores, né? Na questão de pobreza, na questão de miséria, de extrema pobreza, na questão de uma série de outros bens. Considerando a situação recente do país, em que a gente passou por uma crise, está só agora saindo de uma das maiores crises da nossa história, com uma queda muito grande do PIB e do PIB per capita, é um aumento da pobreza até moderado, assim, até um aumento menor do que a gente já viu em outros momentos da nossa história, nos anos 80, por exemplo. As soluções para o problema passam por alterações na economia e na política. Tem algumas políticas que são, assim, custam menos e são muito eficientes, né? E que eu acho que, pelo menos, poderiam já até ter sido um pouco expandidas, mas ainda há tempo para isso, que são, por exemplo, o Bolsa Família, né? Um programa bem barato, do ponto de vista de tudo que o Estado brasileiro arrecada e muito bem focalizado nos mais pobres. O dinheiro existe, é uma questão de vontade política. Hoje a gente não tem. Né? Se a gente pegar do Fundo Público Nacional, mais de 40% é destinado para pagamento de juros e amortizações. Então, é uma questão de prioridade. Se o Estado quiser fazer, o Estado faz. O especial Cidadania dessa semana fala sobre os efeitos da reforma trabalhista e também sobre a discussão de um novo estatuto para as relações de trabalho que está sendo discutido pelo Senado. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. A reforma trabalhista, que acaba de completar um ano, mudou as relações de trabalho no país. Uma pesquisa mostra que, por um lado, a reforma não reduziu drasticamente o desemprego. Mas, por outro, com as mudanças, o número de trabalhadores com carteira assinada aumentou. O especial Cidadania ouviu especialistas sobre as novas relações de trabalho, como as jornadas diferenciadas. A reportagem mostra também que o Senado analisa a criação de um Estatuto do Trabalho para ampliar direitos e garantias aos trabalhadores. Saiba mais no especial Cidadania, que é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. A versão digital pode ser lida em senado.leg.br/jornal. Daqui a pouco tem sessão plenária do Senado. No final da manhã, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, avisou que está preparado para votar ainda hoje o decreto presidencial que determina a intervenção federal em Roraima até 31 de dezembro. O projeto está em regime de urgência na Câmara e deve ser votado pelos deputados nesta terça-feira. Apesar de já estar em vigor, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado precisam dar aval à intervenção para que seja assegurada sua aplicação. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.